Do prefeito de Campo Grande, não é? O progressista Alcides Bernal, nesta manhã de terça-feira, dia 9 de abril. Muitos assuntos, não é, para conversar: dengue, postos de saúde, CEINF, recuperação dos bairros, asfaltamento, patrulhamento, também cascalhamento. E vamos começar com notícias boas, prefeito Alcides Bernal. A dengue está diminuindo na nossa capital, não é? Um trabalho aí bastante intensivo com relação aos médicos, enfermeiros, ou seja, todas as pessoas ali dos postos de saúde atendendo a população também entendendo que precisava ajudar a prefeitura, cuidando ali do seu quintal, e graças a Deus o número de registros de ocorrência diminuindo aqui em Campo Grande. É isso aí. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Realmente nós estamos felizes por conta do resultado que vem sendo constatado a cada dia com relação a esse trabalho que nós fizemos aí da dengue, né? E a constatação veio, inclusive, através de uma decisão do governo federal, através do Ministério da Saúde, que escolheu Campo Grande como exemplo a ser seguido de combate à epidemia da dengue. Nós assumimos com a nossa capital, registrando em torno de 500 casos notificados por dia, chegou a mais de 1.500 casos. Tivemos que fazer um planejamento estratégico e ações para combater esse problema e não permitir que ele explodisse nos hospitais que já estão um caos. Abrimos as unidades básicas de saúde, inclusive nos finais de semanas, contratamos centenas de profissionais para fazer o atendimento, estruturamos lá na ponta a nossa equipe para fazer com que o atendimento acontecesse, e o número se avolumou significativamente, mas o atendimento público foi feito dentro daquilo que nós prevíamos, tanto que em determinado momento eu recebi a informação de que o problema era mais grave no atendimento particular do que na atenção pública. E nós fizemos, inclusive, algo inédito na saúde, e isso também nos leva a ser um bom exemplo a ser seguido em todos os municípios do Brasil, que é a equipe móvel da Saúde em Ação, onde nós colocamos dezenas de médicos de plantão para socorrer toda a estrutura de atenção básica, de pronto atendimento, assim que se avolumasse o número de pessoas e o problema se agravasse. Isso, graças a Deus, funcionou. E hoje eu posso dizer a todos que nós estamos vencendo a epidemia da dengue e temos boas lições a respeito de tudo isso que aconteceu. Nós tiramos dessa crise boas lições. Também devo registrar que a nossa equipe da infraestrutura se destacou, colocamos muitos caminhões, tratores para fazer o recolhimento do lixo. A nossa equipe dos agentes de saúde também foi a campo, aumentamos significativamente o número de carros para fazer borrifação na nossa cidade. É bom registrar também que nós recebemos o nosso município, que é extenso, com apenas 2 ou 3 veículos para fazer a borrifação na cidade toda, mais de 70 áreas, microáreas abandonadas, ou seja, sem a presença de agentes de saúde, o que significou mais de 150 mil imóveis sem serem visitados pela equipe da saúde, né? E isso nós tivemos que suprir essa carência. Contamos com o apoio do Poder Judiciário, que nos concedeu o alvará geral para podermos ingressar dentro dos imóveis fechados que estavam servindo de viveiro para esse mosquito terrível, que é o Aedes aegypti, né? Que realmente é um problema, inclusive de higiene. Em alguns lugares a gente pôde constatar que pessoas estavam convivendo com sujeira ou com recipientes que acumulam água e vivendo como se fosse normal. Então nós, dali também tiramos a necessidade de fazer uma campanha muito forte de conscientização. Contamos com os segmentos organizados da sociedade que vieram para dentro para a gente poder vencer, e hoje eu posso dizer com alegria que Campo Grande venceu a epidemia da dengue, mas isso não quer dizer que nós devamos parar de agir. Temos que seguir trabalhando, cada qual fazendo a sua parte, a população demonstrando claramente que está consciente de que cada um deve fazer a sua parte. O poder público também está fazendo. Agora, Marquinhos, nós pegamos um início de ano muito chuvoso, chovendo mais do que costuma acontecer, e isso favorece
o problema da dengue, mas nós não vamos nos entregar, nós vamos seguir combatendo. E eu tenho certeza que esse bom exemplo haverá de impedir que no ano que vem nós venhamos a sofrer com a dengue. Isto que nós vivemos no início do ano é consequência da falta de ação de prevenção, a prevenção que deveria ter sido feita em maio do ano passado, abril do ano passado, quando os índices estatísticos oficiais da Secretaria de Saúde já diziam é preciso fazer prevenção, e o administrador passado acabou cruzando os braços e permitindo que essa situação acontecesse de forma tão grave. O prefeito, já que a gente está na área de saúde e falou de prefeito anterior e dengue e tal, vamos um assunto, por exemplo, esse mês de maio agora, a prefeitura vai devolver a Santa Casa para a BCG. Como é que vai fazer com essa dívida de 160 milhões que fica aí, já que a responsabilidade foi assumida pela prefeitura e pelo governo do estado? Olha, nós temos que deixar claro que a intervenção foi feita em 2005. Naquela oportunidade, a dívida era em torno de 30 milhões de reais. Chegamos ao final de 2012, início agora de 2013, e a dívida saltou para 160 milhões de reais. É uma dívida que eu particularmente não consigo entender, porque todos os meses deve ser feito o repasse, e eu como prefeito tenho feito o repasse de muito dinheiro para a Santa Casa. São mais de 12 milhões de reais por mês para as despesas da Santa Casa. E essa dívida, sinceramente, eu não consigo entendê-la, não aceito e acho extremamente injusto que a população do nosso município tenha que pagá-la, porque o gestor anterior assumiu o compromisso de resolver o problema da Santa Casa. E resolver o problema da Santa Casa não é apenas mantê-la funcionando ou aparentemente funcionando. Era sim fazer com que houvesse um saneamento total do problema financeiro, do problema econômico, estrutural e funcional da Santa Casa. Esse fato, lamentavelmente, não aconteceu, e eu não vou admitir que o nosso município seja prejudicado ainda mais do que já foi prejudicado. Então eu vou pedir ao Ministério Público, né, que foi um dos autores dessa ação, né, para que tome as providências cabíveis e necessárias, para que se detecte objetivamente quem foi o responsável por essa crise, por que ela se agravou de tal forma e qual é o caminho a ser tomado para que definitivamente essa situação se resolva. O que eu não posso, como prefeito, é admitir que o povo de Campo Grande, o nosso município, tenha que pagar 160 milhões, quando mensalmente é feito o repasse que deve ser para esse hospital. O que os gestores, os responsáveis pela administração da Santa Casa fizeram? É a primeira pergunta. Quais são os gestores? Olha, a gestão da saúde aqui no nosso município é plena. Então é sabido que é preciso ter um controle, ter efetivamente um detalhamento das despesas, das receitas, e não pode ser que nós tenhamos balanços contábeis entregues que não representem a realidade. Se isso aconteceu, praticou-se um crime. Eu penso que o Ministério Público Estadual deve chamar à ordem essa situação, o Ministério Público Federal da mesma forma, o recurso é federal, né? E nós temos que fazer com que os pingos estejam nos is. Eu vou cobrar esclarecimento, vou cobrar uma auditoria conclusiva para que nós saibamos onde foi parar esse dinheiro, que é dinheiro público, do jeito que está, não dá. E eu não vou admitir que o povo de Campo Grande venha a ser penalizado com mais essa situação. Não basta o sofrimento com a saúde que não funciona adequadamente. Agora também impor ao povo que pague uma dívida que era de 30 e passou a 160 milhões de reais é inconcebível. Prefeito, o senhor está completando 100 anos de... Aliás, 100 anos. Que bom, hein? 100 anos é a idade que eu pleiteio, né? 100 dias de administração. É claro, ainda a sua administração ainda passa por uma fase de transição. Até quando o senhor acha que vai durar essa transição?
Eu não sei quanto tempo vai durar a transição. O fato é que nós estamos matando vários leões por dia, né? E trabalhando muito, muito, muito. Mas eu posso lhe dizer que no 111º dia, eu vou apresentar um resumo do que eu encontrei, a situação em que está a prefeitura, a situação em que está o nosso município. Fazer um apanhado do que nós encontramos e apresentar a toda a população os programas que serão implementados neste primeiro ano da nossa administração, nos 4 anos que durará este mandato. Nós temos, no 111º dia, uma agenda e convocaremos toda a imprensa, toda a população, para que saibam do que foi que nós encontramos, saibam o que nós encontramos, né? Que eu posso antecipar rapidamente que encontramos uma estrutura lamentavelmente arcaica, precária, depredada, necessitando de urgente intervenção para que possa funcionar minimamente, com relação a servidores públicos desmotivados, em alguns momentos, alguns oportunistas ligados ao grupo adversário derrotado nas eleições, tentando fomentar a discórdia. Encontramos o nosso município com um problema sério na saúde, e não bastasse o problema que já é antigo e recorrente, também encontramos uma epidemia. Encontramos a saúde com uma crise que me parece, em particular a crise da Santa Casa, uma crise que foi montada, criada, né? E eu ouvi aqui na FM Capital a entrevista de um dos diretores da associação da ABCG, dizendo inclusive que prestavam serviços e quando iam receber pelo serviço prestado, recebiam pela metade. Isso aconteceu de forma sucessiva, tanto que chegou em um determinado instante, o problema era tão grave que qualquer pingo d'água significava uma esperança de encontrar aquilo que era de direito, né? Qualquer valor para eles era o necessário e eles aceitavam porque a situação era muito grave. Então nós encontramos Campo Grande com muita chuva, né? As obras que foram realizadas não foram com o critério da qualidade, para mim também não houve planejamento. Se você pegar nos 8 últimos anos, não houve 1 metro sequer de recapeamento, né? Só na base do tapa-buraco, e quando tapa um buraco surge outro. As nossas avenidas e ruas se transformaram em colchas de retalho. Enfim, nós encontramos um problema seríssimo e estamos enfrentando dentro da possibilidade o problema da epidemia. Estamos resolvendo, inclusive, sendo citados como exemplo para todo o Brasil de como enfrentar a epidemia da dengue. Nunca foi feito aqui, nos últimos 8 anos, um recapeamento conduzido pela administração municipal, né? Nós, em 3 meses, já começamos a fazer o recapeamento da Avenida das Bandeiras, uma das principais que atende a região do Anhanduizinho, que atende uma região muito densa. Já começamos a fazer com recursos próprios. Encontramos crateras que surgiam do nada. A primeira delas, inclusive, engolindo um carro, né? E nós o que fizemos? Fomos para lá com a nossa equipe, resolvemos em pouco mais de 5 dias e indenizamos aquele trabalhador que perdeu o seu carro, sem precisar ir à justiça, porque pôde se perceber, até pelas filmagens, que realmente aquele trabalhador foi vítima. Surgiu a cratera lá na Panambiverá, da mesma forma na Shahad Scaff, na Rashid Neder, no Seminário, na Júlio de Castilho, na Cândido Mariano, e nós fomos lá e resolvemos os problemas. A nossa equipe de infraestrutura está trabalhando para que esses problemas não se agravem. No final de semana passado, surgiu problema sério naquela ponte que fica próximo ao Hospital Regional. Está lá a nossa equipe trabalhando, né? Mais adiante um pouquinho, houve desbarrancou lá a beira do rio, lá, quase invadindo para dentro da Ernesto Geisel. A nossa equipe está lá, nós estamos trabalhando. É que em período de chuva você não tem como fazer obras definitivas, né? Embora esses reparos que nós estejamos a fazer tenham
a qualidade para evitar que os problemas se sucedam. Agora, nós, a partir do 111º dia, vamos apresentar programa que vai beneficiar o município como um todo. Além disso, nós já estivemos em Brasília falando com a presidenta da República, Dilma Rousseff, por diversas vezes, com seus ministros, e garantimos para o nosso município recursos na ordem de 300 milhões de reais que serão investidos na pavimentação asfáltica. Isto durante o nosso mandato. Nós também conseguimos 187 milhões de reais para a mobilidade urbana, que vai implicar na melhora significativa do sistema de transporte coletivo urbano, desde via exclusiva a pontos de ônibus, terminais de transbordo. Vamos melhorar o trânsito e o fluxo de veículos na nossa cidade. Estamos enfrentando muitos problemas, mas em 3 meses não é possível resolver os problemas que em 20 anos não foram resolvidos. Ô, prefeito, e a Câmara Municipal? Como é que você vai fazer na Câmara? Olha, essa minoria na Câmara aí, como é que vai ser? Sérgio, essa relação com a Câmara Municipal, ela é uma relação que precisa existir. Da minha parte, é muito respeitosa, reconheço a importância do Poder Legislativo, mas eu vejo com dificuldade, porque a cada instante a gente percebe a manifestação de um ou outro vereador que compõe a maioria. Lamentavelmente, eu não tenho a maioria dos vereadores. Eu tenho lá 9 vereadores que estão dispostos a colaborar com Campo Grande, a colaborar com a nossa administração, fazendo um mandato crítico e propositivo. Tem os 2 vereadores do Partido Progressista, temos o PT, temos a informação de que o vereador João Rocha e a vereadora Rose farão um mandato também em apoio a Campo Grande, né? Temos o apoio do PPS através da vereadora Luísa, temos o apoio do vereador Gilmar, o pastor Gilmar, o vereador Gilmar da Cruz, né? Temos o apoio também da população, que é o mais importante, né? A população cobrando dos vereadores uma postura diferente do que estão tomando lá, criando dificuldade, tentando criar um clima de escândalo, chamando os nossos secretários para prestar contas e antes mesmo de encerrar, já prestando um relatório que não levou em conta o que foi dito na reunião, e eu estou citando especificamente o ocorrido ontem, né, onde o secretário de Receita e o secretário de Planejamento, Finanças e Controle estiveram para ser ouvidos, esclarecer dúvidas, e ao final leu-se um relatório. A vereadora que preside a Comissão de Orçamento e Finanças leu um relatório dizendo que as afirmações ou informações foram não conclusivas, vazias, o que eu deixo muito claro aqui perante toda a grande audiência da Rádio Capital, que retrata uma má vontade da parte do grupo político que foi vencido na eleição de 2012. Não há uma vontade de dialogar com o nosso governo. Nós comparecemos para explicar, explicamos, e eles fazem questão de distorcer o que foi dito. É lamentável. A relação com a Câmara Municipal é preocupante do ponto de vista que não há interesse em harmonia, não há interesse em trabalhar em favor do nosso município. Portanto, se não bastasse os problemas, não bastasse os problemas na saúde, não bastasse as chuvas que estão trazendo, a chuva que é uma bênção de Deus, mas que estão trazendo esses problemas que todos que nós sabemos, também temos que enfrentar essa pressão política do grupo de vereadores que estão lá muito mais para criar problemas do que para buscar soluções. E por que não, eu vejo, ao invés de estar criando celeuma em cima de algumas situações que, a meu ver, através de um bom diálogo, ficaria tudo esclarecido, por que não aprovaram, por exemplo, a CPI da saúde? Nós precisamos, os vereadores deveriam se preocupar com isso, deveriam aprovar a CPI da saúde, né, para explicar essa situação envolvendo o Hospital do Câncer, que é grave. Até a Polícia Federal efetuou a prisão de algumas pessoas, né? Por que não abrir a CPI da saúde para nós sabermos o que realmente tem acontecido aí nesses últimos anos, onde uma dívida passa de 30 milhões para 160 milhões? Né? Onde estão as ambulâncias? Né? E o sistema aquele sistema, o software que foi contratado aí por milhões de reais, né? Onde é que foi parar?
né, esse dinheiro? Será que está funcionando? Funciona esse software? É uma pergunta que precisa ser respondida. Eu acho que a CPI da saúde seria uma excelente oportunidade. Aliás, também tinha que saber por que não foi pago o aluguel da Câmara Municipal. 7 anos sem pagar o aluguel, dívida que se acumulou e chegou a 11 milhões de reais. O prefeito, você vai resolver o problema, vai Olha, construir um prédio? Eu vou resolver o problema da Câmara Municipal. Eu, Alcides Bernal, vou resolver o problema da Câmara Municipal. Não vou permitir que se cumpra essa decisão judicial que é de retirar os vereadores de dentro da Câmara Municipal por força de ordem de despejo, né? Não vou deixar que chegue a esse ponto. Eu vou encontrar um lugar que seja, do ponto de vista econômico, interessante, né? Para evitar que nós passemos essa vergonha que é de ver os vereadores sendo retirados daquele prédio porque não pagaram o aluguel, né? Eu acho que já passou da hora, viu, Sérgio, de nós termos um centro administrativo e temos também uma Câmara Municipal, né? Só que isso não se faz de um dia para o outro, né? Isso leva tempo. Mas nós precisamos resolver o problema da Câmara e saber onde é que foi parar o dinheiro do aluguel da Câmara, né? Preciso saber. Por que não depositaram em juízo? O que aconteceu? Que não tomaram a iniciativa de garantir o direito, né? E garantir a obrigação, o direito daquele que aluga. Quem aluga um prédio tem que receber o seu aluguel. E a obrigação do Poder Legislativo, que não podia passar por esse tipo de vexame. Então nós vamos tomar as providências necessárias para que não passemos por esse vexame maior de ver os vereadores despejados. Nós queremos, inclusive, deixar claro que há opções. Uma delas é de levar a Câmara de Vereadores para a antiga rodoviária. Em todos os lugares por onde eu ando, a população tem solicitado para que nós aproveitemos aquele lugar para revitalizar, inclusive, toda a região, dando àquela região uma oportunidade de vencer esse drama, que é o drama do esquecimento, do abandono, e a presença dos legisladores, melhor dizendo, da Câmara Municipal, acredita-se, vai dar uma revitalização a toda aquela região. A minha equipe, a equipe da Prefeitura, a equipe técnica, está debruçado sobre o projeto da Câmara Municipal no terminal, na antiga rodoviária. Ao mesmo tempo, já mandei que a minha equipe trabalhe esse projeto, ou essa ideia, de termos o centro administrativo, né? Nós temos que fazer com que Campo Grande deixe de pagar tantos aluguéis para sediar suas secretarias, e temos que ter também um local para sediar e acabar definitivamente com esse problema da Câmara Municipal. Bem, prefeito Alcides Bernal, com relação aos postos de saúde, está faltando remédio mesmo nos postos de saúde e a merenda escolar, já está tudo resolvido? A população... É importante essa pergunta. Eu agradeço, Marquinhos, por você me fazer essa pergunta, porque o que nós detectamos em alguns casos da merenda escolar foi que havia questionamento sobre a qualidade do produto que era entregue, né, a demora na entrega desses produtos e, em alguns casos, a falta de ação de um ou outro funcionário que deveria comunicar à secretaria para que houvesse a reposição imediata desses materiais. Nós estivemos visitando as creches, conversamos com a secretaria que é responsável por esse serviço e detectamos que não há falta de merenda escolar, né? O que existiu foi alguns fatos pontuais, alguns casos pontuais, que muito mais decorreu da falta de comunicação e também até de um certo boicote do fornecedor, que deixou a situação se agravar. Tem vários casos, Marquinhos, de fornecedores que estavam acostumados a tocar do jeito que queriam, com base em contratos até irregulares, outros contratos questionados, e eu estou administrando o dinheiro que é do povo. Então eu não vou pagando qualquer coisa, eu não vou pagar situações irregulares, muito menos situações que acabam tendo dúvida.
nós estamos tratando com responsabilidade o dinheiro do povo, não permitimos que haja qualquer dúvida a respeito das nossas ações.